Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver o método de Frobenius, que é o método utilizado para encontrar a solução de uma equação diferencial em torno de um ponto singular regular. Então a gente tem essa situação aqui, né? Eu tenho essa equação diferencial e eu vou resolver ela em x igual a zero e eu estou supondo que ele é um ponto singular regular, tá? Então eu estou supondo isso daqui, né? X igual a zero é um ponto singular regular para simplificar o meu problema, né? Mas no geral a gente vai resolver então em x igual a x0, um ponto singular regular. Então, de novo, o que quer dizer x igual a zero ser um ponto singular regular? Isso quer dizer que x vezes p de x, né, que é essa função aqui, é uma função analítica, né, e isso então vai ser, pode ser escrito como um somatório de n igual a zero até infinito, de 1pn x na n, né, e também x ao quadrado vezes q de x é uma função analítica. E aí, de novo, isso daqui vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, de 1qn x na n. Ou também, né, analogamente, dizer que x igual a zero é um ponto singular regular, isso quer dizer que o limite quando x tende a zero de x p de x, isso é um p0, né, é finito, e o limite quando x tende a zero de x ao quadrado, q de x, isso é q0, que também é finito, né, esse limite existe. E esse P0 e Q0 são os primeiros coeficientes aqui dessas duas séries. Então, no último vídeo, a gente viu que se eu pegar essa equação aqui, né, e multiplicar ela por x ao quadrado de ambos os lados, eu tenho x ao quadrado, y duas linhas, mais x vezes xp de x, y', e mais x ao quadrado q de x, y igual a zero, tá? Então, se eu fizer isso daqui, a gente viu, né, que essa equação aqui, ela tem uma solução da forma y igual a x na r vezes um somatório de n igual a zero até infinito de 1 a n x na n, né? Então, a mesma coisa. Então, a gente viu que essa equação aqui tem uma solução nesse formato aqui, tá? Só que na última aula a gente não viu nenhum problema com aquele método, né? O que a gente fez? A gente supôs a solução nesse formato aqui, calculou as derivadas, substituiu aqui e encontrou os valores de R, né? Dois valores de R, e aí para cada um deles a gente encontrou uma solução. Agora a gente vai fazer isso nesse caso mais geral aqui, e a gente vai ver que em alguns casos é bem mais difícil de encontrar uma solução, né? Na verdade, a segunda solução. Então agora a gente vai fazer isso. Eu vou calcular a derivada disso daqui, né? Y vale isso, né? Então y' é somatório de n igual a zero até infinito, de n mais r a n x na n mais r menos 1. E a derivada na segunda é isso daqui, né? N mais R menos 2 aqui. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas séries aqui, jogar aqui nessa equação e também a série de x p de x, né? Que é isso daqui, e a série de x ao quadrado q de x, tá? E vamos ver no que vai dar. Tá, então eu tenho isso daqui, né? Só troquei as séries, né? Então essa série aqui é a série de x ao quadrado, y duas linhas, né? Então quando eu multiplico y duas linhas por x ao quadrado vai entrar aqui e vai ficar x na n mais r, né? Exatamente isso daqui, tá? Isso daqui é a série de x p de x e isso daqui é a série de x y'. Tá? Que é esse termo aqui. E aqui eu tenho a série de x ao quadrado q de x, e isso daqui é o meu y. E tudo isso igual a zero. Tá? Então aqui eu só copiei essa primeira série. O produto dessa série aqui, tá? Vamos ver como é que vai ser esse produto. Então eu tenho essa minha primeira série aqui,
isso vai ser um P0 mais P1x mais P2x2, né? E vezes essa outra série aqui. Então, como é que vai ser essa série? Bom, quando n for igual a 0, eu vou ter R A0x na R mais, quando n for igual a 1, eu vou ter R mais 1, A1x na R mais 1 e assim por diante, né? Como é que vai ficar o produto dessas séries? Bom, né, o menor termo que eu vou ter aqui é x na R, né? A menor potência de x nesse produto é x na R, então o coeficiente disso vai ser quando eu multiplicar esse carinha por P0, né? Então R A0 P0. Agora mais, né? A segunda menor potência é x na R mais 1. Então x na R mais 1 eu vou ter quando eu multiplicar aqui x na R por x, né? Então P1 R A0 e mais quando eu multiplicar aqui x na R mais 1 por P0 aqui, né? Então R mais 1 A1 P0. E assim por diante, né? Então isso daqui vai ficar x na R, que multiplica R A0 P0, mais x na R mais 1, que multiplica essa coisa aqui. E assim por diante. E agora esse produto aqui, né, de novo, né? Essa minha primeira série é Q0 mais Q1x mais 3 pontinhos. E essa daqui, isso é x na R, né? Na verdade, A0x na R mais A1x na R mais 1 e assim por diante, né? Então, de novo, isso daqui, a menor potência de x nesse produto é x na R, né? Que multiplica A0 Q0 mais segunda menor potência x na R mais 1, né? Que multiplica então Q0 A1 e mais A0 Q1 e assim por diante, né? Então aqui eu vou ter mais x na R que multiplica A0 Q0 mais x na R mais 1 e mais 3 pontinhos e tudo isso é igual a 0. Então eu tenho tudo isso daqui igual a 0, né? Então agora eu posso também expandir esse somatório aqui, tá? Então quando o n for igual a 0 aqui, eu vou ter uma potência de x na R e eu já vou juntar com essas outras aqui. Então isso é x na R que multiplica, bom, quando o n igual a 0 aqui, eu vou ter R menos 1 vezes A0, né? Mais R A0 P0, né? X na R e mais A0 e P0. Tá? Agora mais x na R mais 1. E mais 3 pontinhos. E tudo isso, de novo, igual a 0. Então, aqui eu posso colocar um A0 em evidência, né? Ele está multiplicando cada um desses termos. Aqui mais, né? Aqui eu vou colocar o A1 em evidência. E esse é o coeficiente de x na R mais 1 e assim por diante, tudo isso igual a 0. Tá? Então, agora, essa equação aqui, né, na verdade, essa expressão aqui, eu vou chamar de f de R. E essa minha equação aqui vai ser a equação indicial, que é de onde eu vou encontrar os valores de R, né, da minha solução. Né? Na verdade, esse valor de R aqui. Agora, se eu olhar para cá, né, aqui eu tenho A1 vezes essa coisa aqui. Só que essa coisa aqui, se eu olhar para cá, né, isso aqui vai ser f de R mais 1. Né? Se isso daqui é f de R, se eu trocar o R por R mais 1, eu vou ter justamente isso daqui. Então, na verdade, isso daqui, né, é A1 f de R mais 1 mais essa outra coisa aqui. Tá? Então, reescrevendo isso daqui, né, a gente vai ter A0 f de R, x na R, tá?
E mais, essas outras coisas aqui eu vou escrever como um somatório, né, de n igual a 1 até infinito, de f de r mais n vezes a n, que seria esse carinha aqui, e mais essa coisa aqui, que quando eu calcular mais termos vai ficar esse somatório, tá? E vezes x na r mais n, e tudo isso é igual a zero, tá? Então, né, para que essa série seja igual a zero, eu tenho que ter que isso daqui é igual a zero, e esses coeficientes aqui são iguais a zero. Então, A0 é f de r igual a zero, tá? E essa coisa aqui igual a zero, né? Então, f de r mais n, a n mais esse somatório, tá? Que na verdade ele vai até n menos 1, dessa coisa aí, né? Vezes AK, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, como eu disse, né? Dessa equação aqui, tá? Esse A0 eu estou supondo que ele é diferente de zero. Então, daqui eu tiro que f de r igual a zero, né? E essa daqui é, então, a minha equação inicial, onde eu vou encontrar os valores de r. Tá? Então, daqui eu vou tirar, né, duas soluções, um R1 maior ou igual que R2. Tá? Então, eu vou estar denotando por R1 a maior raiz e R2 a menor raiz. E daqui eu vou tirar a relação de recorrência. Só que notem, né, que para encontrar o meu AN aqui, né, então isso aqui implica que AN, isso vai ser igual a menos esse somatório, né, dessa coisa aqui, dividido por f de r mais n. E, em alguns casos, essa coisa aqui embaixo vai ser igual a zero. Tá? Então, nesses casos aqui a gente vai ter problema. Tá? Para minha primeira solução, eu vou pegar r igual a r1. Tá? Nesse caso aqui, f de r1 mais n vai ser diferente de zero, né? Para qualquer n maior ou igual que 1. E aí eu vou conseguir resolver. Né? Eu vou encontrar então o meu AN, né? Que vai ser um AN, vai depender desse valor R1, que vai ser essa coisa aqui, né? Menos esse somatório sobre f de R1 mais n. E aí eu vou ter a minha solução, né? Então, o y vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, de AN, né? Que vai depender de R1 vezes x na R1 mais n. Tá? Aqui, né, todos esses ANs, eles vão depender de A0. Tá? A gente vai ver alguns exemplos depois, em que eu vou escrever todos eles em função de A0. Então, aqui eu posso colocar o A0 em evidência, né? Todos esses termos estão multiplicando o A0. Tá? E aí, então essa é a minha primeira solução. E aí depois, como eu vou estar multiplicando a primeira solução por uma constante C1, tá? Eu posso tomar esse A0 como sendo 1. Então, fazendo isso, essa minha solução aqui eu consigo reescrever como x na R1, né? Se eu colocar esse termo em evidência, que multiplica 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de AN de R1 vezes x na n. Tá? Então, essa daqui é o formato da minha primeira solução, que eu sempre vou conseguir encontrar. E só um detalhe, né? Por que essa coisa aqui é diferente de zero? Tá? Então, esse f aqui, ele vai ser um polinômio de grau 2, né? Esse meu f de r, ele é r menos 1, mais r p0 e mais q0, tá? Isso daqui é uma equação quadrática, né? E vai ter duas raízes que eu estou denotando por R1 e R2. Tá? E R1 mais N, tá? Como N é sempre maior ou igual que 1, isso daqui vai ser estritamente maior do que R1. Então, não tem como isso daqui ser uma dessas raízes. Tá? Então, isso daqui... E claro, né? Como isso daqui é um polinômio de grau 2, ele vai ter só duas raízes. Então, se essas aqui são as raízes... E isso daqui não, né? Isso daqui não pode mais ser uma raiz. Então, por isso que é diferente de zero. Muito bem, então só copiei aqui em cima,
tá? As minhas condições, né? Aqui a equação indicial e aqui a relação de recorrência, tá? Então, a gente já encontrou uma primeira solução, né? Que foi pegar isso daqui, trocar R por R1 e resolver isso daqui, tá? Agora a gente quer encontrar uma segunda solução e é aí que a gente pode ter alguns problemas. Então, a gente vai ter vários casos, tá? O primeiro deles é quando R1 é diferente de R2, então eu tenho duas raízes distintas e a diferença entre elas não é um número inteiro. Então, no exemplo que a gente fez, né, no último vídeo, o meu R1 ele era igual a 1 e o R2 ele era 1 meio, se eu não me engano, né? Então, R1 menos R2, né, vai ficar 1 menos 1 meio, que é 1 meio, e isso daqui não é um inteiro, tá? Então, esse caso aqui, no último vídeo que a gente fez, ele está nesse primeiro caso aqui. Então, o problema que eu tenho para resolver a relação de recorrência é justamente isso daqui ser igual a zero, tá? Só que se eu tenho R2, né, que é diferente de R1, e a diferença entre eles não é um número inteiro, então f de R2 mais n, isso daqui vai ser diferente de zero para qualquer n, tá? Por quê? Né? Porque, de novo, para isso daqui ser igual a zero, tá? Eu teria que ter, bom, né, isso daqui é maior que R2, então, para ser igual a zero, esse R2 mais n teria que ser a outra raiz, né, que é o R1. Mas isso daqui quer dizer, então, que R1 menos R2 é igual a n, que é um inteiro, o que não é o caso, né? Eu estou supondo que não é o caso. Então, isso daqui é diferente de zero. E aí, bom, se for diferente de zero, eu vou conseguir resolver essa relação de recorrência, né? Então, isso daqui implica que eu vou conseguir escrever o AN, agora em termos desse meu valor R2 aqui, e vai ser essa mesma coisa aí, né? Menos o somatório de K igual a zero até infinito, melhor até N menos 1, né? De AK vezes essa coisa, dividido por F de R2 mais N. Tá? E aí eu vou ter a minha solução, Y2, né, que vai ser o somatório de N igual a zero até infinito, a N de R2 vezes X na R2 mais N. Tá? E aqui, de novo, essa solução, todos esses coeficientes aqui vão ficar em função de A0. Eu posso colocar em evidência e tomar A0 igual a 1. Tá? Então, se eu fizer isso, de novo, eu consigo reescrever essa solução como x na R2 e multiplica, né, 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN de R2 vezes x na n. Tá? Então, essa daqui é a minha segunda solução quando, né, eu tenho duas raízes distintas e a diferença entre elas não é um número inteiro. Então, esse exemplo aqui foi justamente o exemplo que a gente fez naquele último vídeo. E só mais uma observação, tá? Esse caso aqui, ele também inclui o caso em que essas raízes, elas são complexas, tá? Então, a gente também vai conseguir resolver dessa forma, só que, claro, né? Se R1 e R2 são números complexos, então aqui a gente vai poder separar, né, na função, na parte real e na parte complexa dessa função aqui, dessa solução, e aí essas duas partes vão formar o meu conjunto fundamental de soluções, tá? Aqui também, né, no caso não complexo também, né, essas duas soluções que eu tenho, a y1 que eu encontrei antes e essa solução y2, elas vão formar um conjunto fundamental de soluções. O segundo caso que a gente tem é quando essas duas raízes são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo encontrar a primeira solução, né, trocar o R por R1 e resolver isso daqui, tá? Tudo bem? Só que eu não tenho um segundo valor de R para colocar aqui e encontrar a solução, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Tá? Aqui a gente poderia utilizar o método de D'Alembert, né? Eu tenho uma solução, consigo encontrar uma segunda solução reduzindo a ordem, então eu posso utilizar isso, tá? Mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente para encontrar essa segunda solução. Então, a minha primeira solução, né, o meu y1, ele é x na R1, né? Vezes 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN,
né, que depende de R1 vezes x na n. Tá? Essa era a minha primeira solução. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função φ que depende de r e de x como sendo x na r 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an de r x na n. Tá? Então, na verdade, ao invés de eu colocar R1 aqui, eu estou considerando R como uma variável também. E notem, né, que se eu pegar φ e aplicar em R1, isso daqui é justamente a minha solução. Tá? Se eu trocar o R aqui do φ por R1, né, então eu vou ter isso daqui que é a minha primeira solução. Tá? Agora, eu afirmo para vocês que a minha solução y2 vai ser a derivada em relação a r dessa função φ aplicada em r igual a R1. Ou seja, né, eu vou pegar isso daqui, derivar em relação a r e quando eu aplicar r igual a R1, isso vai ser uma solução no meu problema. Tá? Como é que a gente vai ver isso? Tá? Então, a gente tinha essa equação diferencial aqui, tá? Supondo, né, o meu y naquele formato lá, ou melhor, o meu y, como sendo isso daqui, na verdade, né? A gente trocou, então, o y aqui, tá? E também essas séries aqui, né? E essa equação aqui virou isso daqui, né? Só que agora, nesse caso aqui, nesse segundo caso, eu não tenho problema para isolar o meu AN. Né? O meu problema aqui é encontrar a segunda solução. Então eu não tenho problema aqui nessa divisão, porque para R igual a R1, né, que é esse valor aqui, isso daqui é diferente de zero, então eu consigo isolar o AN. Então, se eu escolher o AN como sendo essa coisa aqui, né, quando eu isolar ele, tudo isso daqui vai virar igual a zero. Né? Então, fazendo essa escolha, essa equação diferencial vira isso daqui que vai virar simplesmente A0 f de r x na r. Né? Então, isso daqui é igual a zero. Né? Fazendo essa escolha, né? Fazendo esse carinha aqui igual a zero. Então, agora, se eu pegar essa equação aqui e substituir y, né? Pela derivada de φ em relação a r, né? o que eu vou ter? Bom, eu vou ter x ao quadrado vezes, né, a derivada de φ em relação a r e derivada segunda disso, né, em relação a x, essa derivada em relação a x e essa daqui em relação a r, mais x, xp de x, né, aqui também a derivada de φ em relação a r, derivada disso em relação a x, e mais x ao quadrado q de x, e aqui a derivada de φ em relação a r, e tudo isso é igual a zero. Tá? Só que isso daqui, essa derivada aqui, na verdade eu posso reescrever assim, como sendo a derivada em relação a r de x ao quadrado φ duas linhas, mais x, p de x, φ linha, né? Mais x ao quadrado q de x, vezes φ, e tudo isso igual a zero. Mas, né, agora, essa expressão aqui dentro virou somente isso daqui. Então, isso daqui é igual a derivada em relação a r, né, de A0 f de r x na r. Acho que agora, outra observação, né? Nesse caso aqui, que eu tenho duas raízes iguais, quem é que é o meu f de r? Bom, isso daqui vai ser x menos r1 ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é a derivada em relação a r de... esse A0 eu posso tirar para fora, né? Então, eu tenho x menos r1 ao quadrado vezes x na r. E aí, bom, agora se eu calcular essa derivada aqui em relação a r, isso daqui é A0 vezes... Então, derivada... Aqui é r, né? R menos r1. Então, aqui é a derivada da primeira função, né? Isso é 2r menos r1, vezes a segunda e mais, né? A derivada de x na r em relação a r, isso daqui é x na r ln de x,
vezes a primeira função. Tá? E se eu pegar essa coisa aqui e substituir em R igual a R1, né? Isso daqui vai ser igual a 0. Então, ou seja, né? Se eu trocar a minha função y aqui pela derivada de φ em relação a r e aplicar isso em r igual a r1, isso daqui vai ser igual a 0. Tá? E aí, portanto, essa coisa aqui vai ser uma solução. Tá? Só que agora, né, o que é a derivada de φ em relação a r? Bom, né, é só derivar essa coisa aqui. Então, a derivada de φ em relação a r, isso daqui vai ser a derivada desse produto. Então, derivada desse primeiro carinha aqui, isso vai ser x na r vezes ln de x vezes essa coisa aqui, né, que é 1 mais somatório de n igual a 1 até infinito, de an de r, x na n, e mais, né, a primeira função vezes a derivada disso daqui em relação a r. Isso daqui vai ser simplesmente o somatório de n igual a 1 até infinito, de an linha de r, né, esse coeficiente depende de r, então a derivada dele é isso daqui, vezes x na r. Tá? E notem, né, que aqui eu tenho um logaritmo vezes essa coisa aqui. Então, isso é ln de x vezes a minha própria função φ, né, de rx, né, porque x na r vezes esse somatório é o meu próprio φ, e mais x na r vezes esse somatório. Aqui é x na n, né? Tá, então agora, né, como eu disse, se eu avaliar essa derivada aqui em r igual a r1, isso daqui vai ser a minha solução, né, minha segunda solução do meu problema. Tá? Então, se eu fizer isso, né, isso vai ser o quê? Vai ser ln de x vezes, quando r igual a r1 aqui, eu vou ter a minha solução y1, e mais x na r1 vezes somatório de n igual a 1 até infinito de an' de r1 vezes x na n. Tá? E essa daqui é a minha segunda solução. Tá? Então, para encontrar essa segunda solução, eu tenho, claro, encontrar a primeira solução. Depois eu tenho que derivar essa expressão aqui, né? E da relação de recorrência, eu vou encontrar um an de r, né? Antes de eu trocar o r por r1, isso vai ser uma função de r. Aí eu vou ter que derivar essa função e aplicar em r igual a r1. Aí depois que eu fazer isso, eu vou ter a minha solução. Tá? Às vezes é complicado de fazer isso, né? De pegar essa expressão e derivar ela em relação a r. Então, se essas duas raízes são iguais, né? A minha primeira solução eu vou encontrar daquela forma normal e para a minha segunda solução eu vou supor que ela tem esse formato aqui. Ela é logaritmo de x vezes y1 mais um x na r1 vezes um somatório de n igual a 1 até infinito de um bn x na n. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, pegar essa expressão aqui, que é a minha candidata para o y2, calcular as derivadas e substituir na equação diferencial para encontrar então quem são esses bn's aqui. Então esse é o caso em que eu tenho duas raízes iguais. E o meu último caso e mais complicado é o caso em que a diferença entre as minhas duas raízes é um número inteiro. Tá? Por que esse é um caso problemático? Né? Porque, bom, de novo, né, eu vou encontrar a minha primeira solução, né, naquela forma lá, então isso aqui vai ser x na r1 vezes o somatório de n igual a 0 até infinito de an de r1 vezes x na n. Né? Eu vou encontrar isso daqui porque eu vou conseguir isolar, né? Isso daqui não vai ser 0 para r1, tá? Aí não vai ter problema para encontrar a primeira solução. Mas se eu tentar fazer isso para r2, quando eu estiver calculando o meu an, né, esse carinha aqui,
eu vou ter, né, menos esse somatório, né, dividido por f na R2 mais n. Só que isso daqui é o meu R1, né? E f de R1 isso é igual a zero. Então eu não vou conseguir determinar esse carinha aqui. Tá? Então por isso que tem esse problema. E aí nesse caso, para encontrar a segunda solução é um tanto mais complicado que o caso anterior, né? Das raízes iguais. Então eu só vou apresentar para vocês a forma da solução. Então a minha solução y2 nesse caso vai ser uma constante a vezes ln de x vezes y1 de x. Então esse a aqui pode ser zero ou não, é outra coisa que eu tenho que encontrar. E mais x na R2 vezes 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito. Então x na R2, né, vezes 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de um Cn de R2 vezes x na n, tá? Onde, né, a gente sabe quem são essas coisas aqui, então esse meu a, ele vai ser o limite quando r tende a R2 de r menos R2 vezes a n de r. E, né, esse meu Cn de R2, isso daqui vai ser a derivada em relação a R de R menos R2 vezes a N de R, né? E isso aplicado em R igual a R2. Tá? Então a gente sabe quem são essas coisas aqui, mas de novo, né? Esses carinhas aqui, eles podem ser difíceis, né? Podem ser expressões bem complicadas. Então, a gente vai supor que a minha segunda solução ela tem esse formato aqui, a vezes ln de x vezes y1 mais x na R2, né? 1 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de um Cn x na n. Tá? Então, esse Cn aqui e esse a são constantes que eu tenho que determinar. Eu vou pegar essa expressão aqui, calcular a derivada e jogar na minha equação diferencial. Né? Calcula y2 linha, y2 duas linhas, joga na equação diferencial para encontrar quem são essas coisas aqui. Eu vou gravar uns vídeos resolvendo um exemplo de cada um desses dois últimos casos. Né? No primeiro caso, a gente já resolveu um exercício, né, no vídeo anterior. E eu vou gravar mais dois vídeos resolvendo um caso, né? Um exemplo do segundo caso e desse terceiro caso aqui.